Bom dia, turma. Aqui quem vos fala é a enfermeira Ariana Ludmila. Eu estou aqui para poder falar hoje com vocês sobre a tríade letal da morte. A tríade letal da morte, que é também conhecida como o chá da morte. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre esse tema, ok? Então, vamos começar. Esse chá da morte que eu tô falando, o que é esse chá da morte? É um chá que a gente toma e fica e é envenenado e a gente fica envenenado? Não, esse chá, na verdade, não é um chá que a gente bebe, não é um chá que é servido para a gente com veneno. Então, o chá ou tríade da morte tem esse nome por conta das letras iniciais de cada situação que ocorre com o paciente. Então, C de coagulopatia. Então, quando a gente uma das primeiras situações que vai gerar essa letalidade é a coagulopatia. O H da hipotermia, que também ocorrendo junto, associada à coagulopatia, também vai ocasionar essa letalidade. E a acidose. Então, coagulopatia, hipotermia e acidose, a gente tem essas iniciais formando a palavra chá. Por isso, o chá da morte, a tríade letal da morte. Então, vamos começar a falar sobre a coagulopatia, beleza? Então, o que é coagulopatia? Coagulopatia vem de doença, essa terminação significa doença, e coagulação, a doença da coagulação. Então, o processo de coagulação não ocorre adequadamente. Então, como é que ocorre o processo normalmente de coagulação? Então, a gente vê nessa imagem que aqui nós temos, nessa primeira parte, um vaso sanguíneo íntegro funcionando normalmente. Então, a gente tem aqui o fluxo de sangue, né, correndo, as hemácias, as células do sangue, passando por dentro desse vaso sanguíneo. Nessa segunda parte, a gente tem uma solução de continuidade. Solução de continuidade é quando a gente diz que houve a interrupção de um tecido, né, um corte de um tecido. Então, houve essa lesão nessa região e aí a gente tem o sangue escapando, o sangue saindo aqui por essa lesão que ocorreu nesse vaso sanguíneo. Quando isso acontece, de uma lesão no vaso sanguíneo, inicia-se o processo de coagulação, que a gente vê nessa terceira parte da imagem. Então, as plaquetas são ativadas, que vão produzir fibrina e vão formar um coágulo neste local onde houve a lesão. E esse coágulo vai fechar essa região e com o tempo vai cicatrizar e vai voltar a ficar normal como na primeira imagem, certo? Então, esse é o processo normal que acontece a coagulação, ok? Então, quando a gente tem uma lesão, um ferimento, um corte, a gente tem essa situação ocorrendo fisiologicamente, normalmente. Só que às vezes não acontece desse jeitinho. Às vezes o sangramento é muito grande. Então, aqui a gente tem a visão de um vaso sanguíneo, certo? Normal, íntegro. Então, o sangue está fluindo. A gente tem aqui as hemácias, certo? Elas estão se movimentando e estão seguindo adiante. Então, você vê aqui, cada uma dessas pastilhazinhas são as hemácias. E aqui o vaso sanguíneo, ok? Então, a gente tem um processo que aconteceu um corte, um sangramento. Então, essas hemácias, elas começam a se aglutinar. Vocês estão vendo aqui que elas começam a se juntar, né? Eu tenho aqui o vaso sanguíneo, a visão de dentro do vaso. Então, houve um rompimento desse vaso sanguíneo. E aí, a gente tem o sangramento ativo. E as hemácias, elas começam a se aglutinar no local onde está havendo esse vazamento. E aí, a gente tem
a formação de um coágulo. Então, vocês veem aqui um coágulo sendo formado, né? Então, a gente tem fibrina, tem as plaquetas, tem as hemácias e formando esse coágulo de sangue aqui, com o objetivo de tampar esta região que foi lesionada, de fazer essa hemostasia, de estancar o sangramento. Só que quando a gente tem um sangramento muito intenso, né, a pessoa teve uma lesão muito extensa e aí tá ocasionando um sangramento profuso, então essa coagulação vai acontecer de maneira mais extensa pelo corpo, e este coágulo ele vai se deslocar dentro da corrente sanguínea. Então, ele não vai apenas estancar o local onde foi lesionado, porque, na verdade, o local onde foi lesionado é muito extenso e o coágulo não é suficiente. Então, o sangue começa a formar coágulos maiores e esses coágulos se deslocam dentro da corrente sanguínea. E esses coágulos, eles vão... Eles estão dentro do nosso corpo ainda, soltos, e podem entupir alguma região, certo? Então, é como um leite cortado, aqueles pedaços de leite cortado, né? Aqueles grumos que tem. Então, os coágulos estão se deslocando dentro da gente ainda. E aí, você vê um coágulo aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui esses fiozinhos, são as fibrinas, as plaquetas, um aglomerado de hemácias. Então, dentro dessa corrente sanguínea, se deslocando pelo nosso corpo, não só restrito ao local onde está havendo o sangramento. Então, esse coágulo ele pode se deslocar e ocasionar outros problemas, entupir alguma região, alguma artéria, como você vê aqui, que ele está entupindo esse local. Então, esse vaso sanguíneo aqui. Então, a gente tem aqui o acúmulo antes dele de hemácias e depois as hemácias se escasseando, porque ele entupiu essa região, ok? Então, o processo de coagulopatia se desenvolve desse jeito, onde você tem essa coagulação excessiva do sangue, que começa a coagular dentro da gente ainda, e não especificamente no local onde está havendo o sangramento. Então, agora a gente fala da hipotermia, o Hzinho. Então, o nosso corpo, ele é quente também devido à circulação sanguínea. Então, nessa imagem, você vê as regiões mais vermelhas, onde está mais aquecido. E isso é diferente a depender da idade, do sexo da pessoa, né, da condição de saúde. Então, a gente vê aqui que nas extremidades, onde está azulzinho e mais escuro, preto e tal, vai clareando. Então, você tem essas regiões com menos oxigenação. E no centro, na criança principalmente, o tórax é onde é mais aquecido, onde a circulação de sangue se concentra. Na mulher também, no tórax e na região da cabeça. E homem também, tórax e região da cabeça é onde mais é quente, onde a temperatura é mais alta, certo? Então, quando a gente tem a circulação de sangue diminuindo, a gente tem a temperatura também do corpo diminuindo. Então, a gente tem a temperatura do nosso corpo ideal em torno de 37 graus. Então, aqui a gente tem o calor em excesso. Então, a pessoa fica totalmente quente. E o frio, que ela vai resfriando as extremidades. Então, vai dando hipotermia. Então, a hipotermia vai abaixando, tem vários graus, né? E vai abaixando a temperatura. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais grave é essa hipotermia. Então, 33 graus já é uma hipotermia considerável. E aí vai abaixando mais e mais e... a gente tem 27 graus também, como uma hipotermia já severa. Então, você vê aqui nas extremidades, quando já alcançou esse patamar de gravidade da hipotermia. Então, quando a pessoa começa a ter diminuição do fluxo sanguíneo nas extremidades,
ela também começa a esfriar essas regiões. E a perda de sangue influencia muito drasticamente nessa situação. E aí a pessoa vai perdendo mais calor e ficando mais hipotérmica com o passar do tempo e com a perda contínua de sangue, ok? Então, é basicamente isso, essa questão da hipotermia. Então, a gente passa agora para o próximo ponto,